E a partir de agora a gente começa mais uma edição do programa O FAO no Combate ao Coronavírus. E hoje nós vamos conversar com a doutora Eliane Cavalcante. Ela que é vice-reitora da Universidade Federal de Alagoas, bióloga, mestre em Biologia Animal e doutora em Oceanografia. Professora Eliane, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Na visão da senhora, qual é a importância da comunidade acadêmica no combate ao coronavírus, essa pandemia que assola o mundo e que já traz números tão preocupantes aqui no Brasil, professora? Bom dia a todos, É com enorme satisfação que nesse momento a gente passa a conversar um pouco, sobre a importância da nossa universidade nesse contexto. Estamos vivendo um momento peculiar da humanidade, um momento em que um vírus se propaga mundialmente e que, ao chegar no nosso país, traz uma série de ações e problemas, sejam problemas a nível de saúde pública, a níveis sociais, a níveis financeiros e econômicos e políticos também. E a universidade, como o próprio nome já diz, universidade, ela é para todos, é um universo de conhecimento, é um universo de ciência, é um universo de pesquisa e é, acima de tudo, um universo voltado para atender a nossa população. População onde ela está inserida, população onde ela desempenha o papel fundamental, que é a formação de pessoas, para além de cidadãos, também excelentes profissionais. Então, a universidade, ela vem se desdobrando, se recriando, se reinventando e, ao longo desses dias, mostrando à sociedade o seu papel fundamental, que é uma resposta imediata, que é uma resposta ao povo e que é, acima de tudo, uma resposta para a comunidade científica, que seja na produção do álcool gel, que seja na produção de um EPI, que seja no compartilhamento e trabalhos em termos de resultados de exames, que seja em uma palavra de conforto dos grupos de psicologia, que seja no cômputo geral a nossa universidade. Aliás, é interessante a gente colocar isso, professora? Porque se evidencia muito a questão científica. A senhora trouxe alguns detalhes interessantes. A universidade inteira, ela acaba se envolvendo num combate como esse, independente se está ligado à medicina, se está ligado a qualquer área da saúde. Nós temos, por exemplo, hoje uma importância muito grande de técnicos em geografia para mapear determinadas áreas. Nós temos outros profissionais, como o próprio profissional do direito, que trabalha algumas questões legais da situação. O envolvimento ele acaba sendo um envolvimento total da universidade. O interessante de tudo é que muitas vezes as pessoas pensam que a universidade ela é só feita por docentes, técnicos e estudantes. Mas a universidade ela é uma comunidade que envolve os nossos colaboradores também. Nós temos o pessoal que trabalha na limpeza, temos o pessoal que faz a segurança, temos o pessoal que faz o traslado das autoridades e dos alunos, que são pessoas que estão envolvidas nesse processo, que estão vivendo com a gente, entendendo todo esse momento e buscando de alguma forma dar uma resposta. Além da gente envolver todas as ciências, que aí entra a matemática, entra a física, entra a computação, entra as ciências biológicas, a medicina, a farmácia, todas as outras áreas de conhecimento, nós temos também esse potencial humano que é muito importante. O professor só, ele não é a universidade. O aluno só, ele não é a universidade. O técnico só, ele não é a universidade. Mas todos juntos com os nossos colaboradores somos a universidade. Então, é isso que mostra e que faz o diferencial da gente em termos de instituição. Somos unidos e somos fortes. E hoje estamos buscando algo diferente, algo novo e essa resposta imediata. Agora a senhora falou que tem que se dar uma resposta rápida ao problema, ao Covid-19, ao novo coronavírus. A gente sabe que pandemias são sazonais. Tivemos uma século passado, 1918, 100 anos depois temos uma nova pandemia. Como se prepara para um evento em que, teoricamente, a gente teme tanto e espera que não aconteça, professora? Olha,
Fazendo assim uma análise bem geral, né? Na realidade, a gente não está preparado para nada, né? As ações é que permitem os reflexos e as reações, né? Então, assim, quando a gente diz a uma noiva, se prepare para o casamento, você tem algo pontual que vai acontecer naquele dia que vai acontecer. Mas você não tem como prever as mutações, as alterações populacionais, né? A grande diversidade genética que compõe os seres vivos. Então, assim, a cada momento está ocorrendo uma mutação diferente. A cada momento a gente tem uma história diferente, né? Então, assim, a gente tem uma composição genética diferente. Obviamente que para os micro-organismos também isso acontece. Surgem com isso novas drogas, novas técnicas, tudo novo. Se preparando para algo que possivelmente poderá acontecer. E muitas vezes esse algo não acontece. Vejamos, estamos em 2020, né? E nunca que imaginávamos que teríamos uma situação que estamos tendo hoje. Temos altos antibióticos, excelentes antibióticos, excelentes equipamentos, né? Temos assim uma grande quantidade de insumos médicos, de tecnologias. Mas veja, a população está sendo acometida por um vírus, né, que é propagado pelo ar, que está contaminando rico, pobre, negro, branco, hétero, homo, criança, adulto, né? Não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe absolutamente nada, simplesmente acomete. E aí está mostrando o quanto, né, o ser humano ele é frágil, né? O quanto somos frágeis, o quanto não estamos preparados, né? Feitos grandes eventos naturais. Você não se prepara, por exemplo, para um tsunami. Ele simplesmente vem e acontece. Então, hoje está sendo a onda do coronavírus. A senhora acredita que a comunidade científica brasileira ela sai fortalecida? Obviamente, a gente está falando de um cenário que todos vão perder no futuro. A humanidade ela está perdendo no futuro. Mas a comunidade científica e acadêmica brasileira deu respostas muito interessantes em nível mundial, inclusive diante de tantas dificuldades. A senhora acredita que essa comunidade ela sai fortalecida desse episódio, professora? Olhe, sairemos fortes e ao mesmo tempo sairemos muito fracos. Sairemos fortes porque estamos sendo forçados a nos reinventar, né? E geralmente toda transformação, toda mudança, ela tem um custo, né? E esse custo, ele pode ser alto e ao mesmo tempo baixo. Sairemos fortes, porque no momento de crise nos reinventamos. Buscamos trazer para dentro da academia ou extrapolar da academia tudo aquilo que fazemos de melhor internamente. E sairemos também enfraquecidos. Por quê? Porque nós temos um lado humano, tá? Nós temos familiares, amigos, pessoas queridas que não sairão dessa onda, né? Que o tsunami levará elas para sempre e ficará a saudade. O isolamento em si social, ele está sendo bom para a contenção de uma situação, mas por outro lado está mostrando o quanto é importante, né? Termos o contato com o outro, o abraço, o carinho, as risadas, as conversas, né? Tudo isso aí está mostrando o quanto a gente precisa do outro. Então, assim, terá os dois lados da moeda, né? Um forte para a ciência, né? Porque o reinvento, ele vem com a velocidade muito grande. E, por outro lado, né, mais humano, eu acredito. Eu costumo dizer aos meus alunos que não basta ser só ser humano, tem que ser humano, tá? E essa pandemia, ela vem mostrando isso. Não basta só ser humano, tem que ser humano, principalmente. A gente sabe de uma sociedade ansiosa, para que tudo isso passe, para que a gente volte à normalidade. E muito se fala sobre o novo normal. E aí eu pergunto à professora Eliane, que novo normal a senhora prevê para o futuro? A gente falava em mudanças de hábitos, em coisas que deveriam ser corriqueiras e que hoje a gente vê que são extremamente importantes. Que novo normal a senhora vê? Eu sou bióloga de formação, né? Então,
O futuro para a gente é uma incógnita, né? A gente aprende isso. O futuro é uma incógnita, o passado temos como retratar e o presente é que estamos construindo. Então, o futuro normal é algo que deverá ser reconstruído. Se me perguntar qual a fórmula para essa reconstrução, a professora Eliane não sabe. Vai ter que reaprender com todo mundo, né? Vai ter que reaprender o fazer, né? Porque a gente vai passar, né? E já estamos fazendo isso, a dar valor a pequenas ações, né? A viver pequenos e grandes momentos, né? E abrir mão de coisas que para a gente já perderam um completo sentido. Então, assim, tudo isso faz parte de um contexto, né, que vai desde eu estar presencialmente numa sala de aula, como passar a fazer essa aula virtualmente, né, as pesquisas, tudo isso aí vai ter que ser reinventado. Algumas de maneira mais contundente, né, e outras, obviamente, que paulatinamente entrará nesse novo ritmo. A senhora falou agora há pouco sobre a universidade se abrir para a sociedade. É uma forma também da sociedade enxergar a importância da universidade ou dos serviços que ela oferece, professora? Eu não diria que os serviços, né? Porque assim, nós não somos na realidade construtores ou eu digo que uma empresa que oferta, né, serviço. Na realidade, a gente está na base da formação de tudo isso, tá? Então, a gente produz conhecimento, tá? E esse conhecimento, ele tem que estar casadinho, como diz na minha terra, pareado, né, com a comunidade. Então, assim, eu venho de uma linhagem de pesquisadores que quer ver isso, né? Quer ver a comunidade dentro da nossa universidade e vice-versa. A universidade ela não pode estar enclausurada em muros. Ela é do povo, ela é para o povo. A minha formação foi paga pelo povo. Então, eu tenho a minha obrigação enquanto cidadã, entendeu? De ofertar, de oferecer tudo que eu sei para o povo, né? E a gente espera, né? Tanto eu, quanto o professor Tonholo, quanto a nossa equipe, que a população enxergue isso, nos enxerguem, sabe? E juntem-se a nós. Porque a universidade só, ela é meramente uma universidade. Mas quando a sociedade enxerga a universidade e está dentro da universidade, a gente passa a ser uma comunidade muito maior, né? Então, assim, é esse sentimento que a gente tem, é essa busca que a gente está atrás e vamos conseguir. A gente sabe que o mundo ele espera ansiosamente pelo surgimento de uma nova vacina, o mundo espera ansiosamente pelo surgimento de um remédio que seja realmente eficaz no combate ao coronavírus. A gente sabe que as pesquisas no mundo acontecem de forma muito intensa, inclusive com medicamentos, com substâncias que já são conhecidas da comunidade científica. Até que ponto, na sua opinião, essa comunidade científica ela pode avançar? A gente sabe do tempo que se demora para desenvolver uma vacina, mas já se fala em vacina para setembro, por um estudo que está sendo feito pelo Reino Unido. A ciência cada vez ela está mais célere, professora? Precisa, principalmente quando a gente trata de doenças que não acometem apenas uma classe social seletiva. Veja bem, até hoje, aqui em Alagoas, nós temos vários e vários casos de pessoas que morrem com barriga d'água, ou seja, com esquistossomíase. Por quê? Porque não tem ainda uma medicação potente, né, para tratar, não tem uma política, enfim, uma série de coisas que venha a trabalhar internamente essa população. Porque a esquistossomíase, ela ataca e é de uma classe, né, que é menos favorecida. É aquela família que não tem água potável, né? É aquela família que vive em zona rural. Então, é uma doença de um grupo muito pequeno da população. Vejamos, na década de 80,
explode o HIV. O HIV inicialmente, né, quando foi descoberto inicialmente, foi justamente em cima da classe dos artistas, né? Pessoas que tinham um apego social, que era muito conhecido pela mídia, eu não diria nem apego social, mas muito conhecido pela mídia, de shows e tudo, que começaram a morrer por conta do HIV. Então, o que foi que houve com o HIV? Houve um investimento muito alto em pesquisa, muito alto. Enquanto havia um investimento muito alto lá para o HIV, aqui a esquistossomíase era pouco tratada, era pouco descoberta. E aí o que é que acontece? Logo quando foi descoberto o vírus, tínhamos o coquetel que era o AZT, que era uma quantidade enorme de comprimidos. Hoje em dia você tem aproximadamente entre 21 e 23 antirretrovirais, em que o paciente toma 1 ou 2 por dia e está muito bem, obrigado. Né? Muito bem, obrigado, que eu digo, diante da situação que ele apresenta. Enquanto que aquela pessoa que está com a barriga d'água, não. Quando a gente traz o exemplo para o coronavírus, tá? O que é que a gente tem? Hoje a gente tem um investimento em massa. Está todo mundo voltado para trabalhar o coronavírus. A gente precisa bloquear ele, a gente precisa parar ele. Por quê? Porque ele não é de uma classe social restrita. Ele é de todo mundo. Ele não escolhe quem ele vai acometer ou não, quem ele vai deixar fora ou não. São todos. Então, meu filho corre risco, mãezinha corre risco, né? Meu pai corre risco, seus familiares correm risco. Então, assim, o investimento hoje, ele está direcionado. Você não vê, por exemplo, hoje, grupo de pesquisadores tentando descobrir uma nanotecnologia para curar uma outra doença. Não, está todo mundo voltado. Todo mundo voltado, desde a mais alta pesquisa, aquela pesquisa de ponto inicial, mas todos abraçados e juntos, né? Contra o coronavírus, veja. Então, assim, quando tem essa perspectiva de setembro, outubro, é massa isso. É massa isso. Por quê? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão 24 horas processando direto, tentando descobrir uma proteína, alguma coisa que bloqueie a transmissão, que bloqueie a replicação, né? Que bloqueie ele, que pare, para que a partir daí venham os novos ensaios. Professora, eu quero agradecer, né, a participação, deixar a senhora à vontade nos minutos finais, para que a senhora traga o seu recado à sociedade dessa luta, que, como a senhora disse, é uma luta de todos. Né? Sim, não adianta haver a omissão de partes, porque isso só enfraquece a situação. Então, a senhora fique à vontade, eu agradeço antecipadamente pela participação. Bom, sou eu que agradeço e dizer a todos que esse momento, ele não é um momento exclusivo de uma comunidade ou outra. Ele é um momento que está sendo vivenciado por todos e todas. É um momento em que devemos parar de olhar um pouco para o umbigo e enxergar o que está ao nosso redor. Então, parar de enxergar o próprio eu e enxergar o próximo. Existem alguns momentos na vida em que é necessário enxergarmos para além dos 4 dedos ou 5 dedos, como mostra Patty Adams. Enxergue para além daquilo que você vê, tá? Então, viva mais, aproveite mais, né? O nosso tempo de vida aqui na Terra, ele é muito pequeno, então precisamos aproveitar isso. Precisamos aproveitar e entender também o quanto o outro é importante. Então, se existem campanhas em redes sociais, existe instrução do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, obedeça. Obedeça porque nós não temos mais leitos suficientes, os profissionais de saúde estão todos adoecendo, não temos medicamento suficiente e não temos vida em repositório para devolvermos. Então, pare, analise, né, e viva. Agora viva com muita responsabilidade. Lembrem-se que sempre terá um ponto de apoio para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, que é a nossa universidade. Estamos trabalhando por vocês e para vocês. Não paramos um minuto.
Estamos na luta e iremos vencer mais essa. Muito obrigada. Professora Eliane Cavalcante, que é vice-reitora da Universidade Federal de Alagoas, em mais uma edição do programa UFAO no combate ao coronavírus.